Queridos irmãos, a santa paz de Deus, meu nome é Lucas, e eu fui um youtuber com mais de 169 mil inscritos chamado Tailander 8. Eu tinha um canal de rock no YouTube onde falava sobre bandas de rock. Tive um canal onde muitos jovens gostavam de assistir meus vídeos. Eu contava histórias sobre as bandas de rock, e diversos assuntos sobre esse estilo musical. Eu era um youtuber mascarado, usava máscara para manter minha identidade anônima, e até hoje as pessoas não conhecem o meu verdadeiro rosto. Queridos irmãos, esse testemunho é para exaltar e glorificar o santo nome de Deus, e espero que com esse relato muitas outras vidas sejam transformadas por Deus. Eu era um youtuber que desde criança cresci ouvindo rock. Minha vida girava em torno da música do gênero rock. Eu também era apaixonado por filmes de terror, e por isso usava máscaras em meus vídeos. Eu tinha uma vida rebelde. Não gostava de muitas pessoas e não gostava de igrejas, e nem muito menos de ouvir alguém falar de Deus. Ao longo da minha vida, tive muitas brigas com meus familiares, muito desentendimento, e por esse motivo passei a morar sozinho. Eu morava sozinho e levava a vida do jeito que eu queria, até que no dia 7 de maio de 2021, algo diferente e inesperado aconteceu. Era manhã de sexta-feira, quando eu estava gravando o vídeo de máscara dentro do meu quarto, e naquela manhã durante aquela gravação, algo estranho aconteceu. Eu senti que poderia morrer naquele exato momento, como se o meu fim tivesse chegado. Confesso que fiquei assustado. Senti algo que em toda a minha vida nunca havia sentido antes. Mas também senti que algo falou dentro de mim dizendo: você tem o livre-arbítrio, você pode ir adiante, ou pode escolher parar tudo o que está fazendo agora. Foi como se algo tivesse me alertado dizendo: filho, se você continuar fazendo o que está fazendo, esse será o seu fim, mas você pode escolher parar tudo e continuar a viver. Foi exatamente isso que eu senti. É difícil explicar em palavras, mas a sensação e o susto foi muito grande. Imagine você sentado numa poltrona gravando o vídeo, e de repente sentir que poderia morrer bem ali naquele exato momento. Foi exatamente isso que passei. Imediatamente eu parei a gravação, arranquei minha máscara e desliguei todos os equipamentos. Lembro de ter ficado alguns minutos pensando sobre o que tinha acontecido, meditando a respeito, pensando: nossa, essa foi por pouco, minha nossa, eu poderia ter morrido aqui agora. O que foi isso? Como assim? Por que isso aconteceu? Lembro que fiquei muito pensativo sobre o que tinha acontecido. Cheguei até a pensar que naquela gravação, mais pessoas deveriam assistir e saber o que tinha acontecido comigo, que eu senti algo muito perigoso acontecendo. Afinal foi um grande susto, já que em toda a minha vida nada semelhante tinha acontecido. Eu fiquei muito pensativo a respeito. Lembro que depois fui terminar algumas tarefas pela manhã, e depois fui almoçar, e depois do almoço, novamente senti algo ruim acontecendo outra vez. Parece que eu estava sentindo a morte outra vez. Novamente uma sensação horrível tomou conta de mim, e fiquei mais uma vez assustado. Fiquei pensando: o que é isso? Mas o que está acontecendo comigo? Por que estou sentindo isso? Comecei a querer entender o que estava acontecendo, querendo uma razão lógica. Comecei a ficar cheio de achismos. Pensei até que a minha comida poderia estar envenenada, e por isso estava sentindo algo estranho. Eu queria uma explicação lógica, queria uma razão do porquê estava passando tão mal. Será que eu estava infartando? Estava ficando louco? O que estava acontecendo? Queria uma explicação. Naquele momento ruim, peguei o celular na minha mão e tentei enviar uma mensagem para minha mãe pedindo ajuda. Por incrível que pareça, eu não conseguia pedir ajuda. Tentei 2 vezes e não conseguia. Até que aquela sensação terrível foi indo embora, foi passando. Assim que acabou, eu fui para o meu quarto e sentei na cadeira do computador, e olhando para a tela do computador, senti algo muito profundo falando comigo. Comecei a ficar em um estado diferente, como se fosse espiritual, e senti naquele momento que Deus existe, e que Ele criou o universo, criou o planeta Terra e o ser humano. Ele é o criador de todas as coisas. Tudo isso começou a vir dentro de mim de forma involuntária. Até que minha visão ficou embaçada, e de repente eu tive uma grande visão, algo esplêndido. Caros irmãos, a visão que eu tive é muito difícil de achar palavras para explicar, pois foi um processo totalmente espiritual. Mas sentado na cadeira do meu computador, eu tive uma visão do céu. Eu vi 3 tronos, e sentado nesses tronos eu vi Deus. Vi 3 espíritos de vestes brancas, todos de branco, sentados no trono. Eu vi e eram 3, o Pai que é Deus, o Filho que é Jesus Cristo e o Espírito Santo que é o Espírito de Deus. Naquela hora eu contemplei Deus em visão, vi o seu trono,
Vi o seu corpo espiritual e meditei pensando: nossa, estou vendo Deus. É irreal. Deus existe. Mas detalhe, eu não vi a sua face. Em seguida, após essa visão, eu vi uma visão de um paraíso. Nesse local tinha grama, árvores, uma lagoa linda, um paraíso muito lindo. Eu pude contemplar o paraíso para aqueles que forem salvos em Cristo. Irmãos, eu tive essas duas visões e não precisou fazer nenhum questionamento, porque o entendimento de que Deus existe e toda a sua palavra de Deus é real, já estava surgindo dentro de mim. Logo após essas duas visões celestiais de Deus, eu senti algo terrível dentro da minha cabeça. Senti novamente aquela mesma sensação terrível de antes, só que dessa vez, de uma forma pior. Senti que era o inimigo querendo me confundir, ele querendo entrar na minha mente para me deixar louco. Naquele momento eu não tinha mais dúvida da existência de Deus, eu já tinha noção do que estava acontecendo. Então eu disse por pensamento: Deus, eu não sou Jesus Cristo, não vou aguentar essa tentação na minha mente. Por favor, tira isso de mim, me ajuda. Foi então que aquela perturbação maligna que queria me confundir foi embora. Eu levantei da cadeira, dobrei o meu joelho no meio do meu quarto, abri os braços e falei em voz alta: Deus, perdoa todos os meus pecados. Irmãos, no momento que pedi perdão para Deus dos meus pecados, eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Ouvi uma voz poderosa e forte como um trovão. Uma voz que é difícil achar palavras para explicar. Uma voz forte como as águas do mar. Essa voz falou comigo dizendo: receba agora, receba agora, receba agora. Falou 3 vezes a palavra receba agora. Queridos irmãos, naquele momento eu senti como é ouvir a voz poderosa de Deus. Senti o seu poder, senti um novo suspiro de vida, a sua voz poderosa, e como é tão familiar, é uma voz que não é humana, mas parece tão familiar porque é a voz do nosso Criador, é a voz de quem nos deu o suspiro de vida, a voz de quem assoprou o fôlego de ar no primeiro homem da terra. Eu queria achar mais palavras para descrever, mas é algo muito profundo e espiritual. Eu levantei do chão transformado, levantei com total consciência do encontro divino com Deus dentro do meu próprio quarto. Quando levantei, algo falava comigo. Deus falava dentro de mim e ele me disse: tranca toda a casa e não sai, porque o inimigo quer te destruir. E eu fiz exatamente o que Deus pediu. Tranquei toda a casa e passei a cair de joelhos no chão e orar a Deus. Passei o resto daquela sexta-feira em oração, até que uma hora senti fome. Fui até a geladeira e tinha um pote de gelatina. Quando pensei em pegar para comer, senti Deus falando dentro de mim dizendo: não coma. E eu obedeci. Fiquei sem comer nada. Outra hora senti sede, e quando fui beber água, senti novamente Deus falando dentro de mim dizendo: não beba. E eu obedeci. Fiquei sem comer e sem beber nada, até que chegou o sábado e eu pensei: acho que agora já posso comer. E outra vez senti Deus falar comigo dizendo para não comer e não beber. Ou seja, Deus estava dizendo para mim ficar em jejum. Lembro de pensar: nossa, eu não vou conseguir ficar mais de um dia sem comer e sem beber. E em instantes sentia Deus dizendo dentro de mim: você vai conseguir. E de fato isso aconteceu. Eu consegui ficar todo esse tempo sem comer e sem beber. Lembro também que eu estava com o cabelo e a barba comprida, e senti de cortar tudo. Fui até o banheiro e tirei tudo com a maquininha de cortar cabelo. Senti que estava começando uma nova vida em Cristo. As coisas do passado já não faziam mais parte de mim. Passei o sábado em jejum e oração. Mas lembro de um momento em que fiquei pensativo pensando: e agora? O que será da minha vida? Eu vou virar crente. Eu não gosto de igreja. Vou virar tudo aquilo que não gosto. Irmãos, eu tive esses pensamentos. E sabe que depois de tudo isso eu tive outra visão. Tive uma visão de um prédio da igreja A Congregação Cristã no Brasil. E naquele momento questionei o Senhor dizendo: por que a Congregação Cristã no Brasil? E o Senhor me respondeu: porque esse é um dos meus últimos tempos. E eu perguntei: templo? Por que templo? Não é igreja que se diz. E o Senhor me disse: você fala igreja, tudo bem, está certo, mas eu chamo de templo. Em seguida questionei: mas a igreja Congregação Cristã no Brasil não é aquela igreja que só eles pensam que vão para o céu? E o Senhor me respondeu: eu segui essas pessoas para pensarem assim. Você quer que eu te segue assim também? E eu respondi: não, Senhor, não precisa. Depois perguntei: mas e as outras igrejas? O Senhor também não opera? E o Senhor me mostrou que sim, Ele atende a todas as pessoas que o buscam verdadeiramente de coração e santidade. Depois fiz mais um questionamento: afinal, irmãos, eu não queria ir para a igreja, e disse ao Senhor:
mas lá na Congregação Cristã no Brasil, não tem coisas erradas. E o Senhor me disse: você quer ver as coisas erradas que tem lá dentro? Eu te mostro. E eu disse: não, Senhor, não precisa. Mas mesmo o Senhor não me mostrando, irmãos, eu tive o entendimento de que infelizmente a vaidade já entrou em algumas pessoas, mas não podemos olhar para a esquerda e nem para a direita, e sim somente em Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro guia, nosso exemplo e a nossa salvação. Logo depois fiz outro questionamento. Afinal, eu ainda estava teimando, pois não queria ir para a igreja, e disse ao Senhor: mas Senhor, eu não posso te servir dentro de casa sem ir à igreja. E o Senhor me disse: não pode, pois eu quero o meu povo unido. E eu disse: tudo bem, Senhor, eu já entendi. E queridos irmãos, me veio todo o entendimento de que a Igreja Congregação Cristã no Brasil realmente será um dos últimos tempos, uma das últimas casas de Deus onde o inimigo não vai entrar para destruir como já tem acontecido em muitas outras igrejas. Será um dos últimos templos que vai permanecer de pé até o fim dos tempos. Chegou o domingo, e eu estava ainda de jejum, porém, lembrei que domingo dia 9 de maio era o Dia das Mães, e estava combinado um almoço na casa da minha mãe. Foi então quando o Senhor falou para mim ir até a casa dos meus avós que já eram servos de Deus, e contar para meu avô o que havia acontecido. Eu fui até lá, e logo pela manhã cedo contei para meu avô que Deus havia aparecido na minha vida, e fomos para o quarto orar. Senti que precisava de oração, que ele orasse por mim. Meus avós ficaram surpresos com o que tinha acontecido comigo. O meu encontro com Deus dentro de casa. Fui com a minha avó até a casa da minha mãe, que também é serva de Deus na Congregação Cristã no Brasil. E chegando lá, meu pai e minha irmã não estavam. Eles haviam ido congregar no culto de jovens na Congregação Cristã no Brasil. E naquela manhã, Deus usou o irmão que estava em cima do púlpito para falar com meu pai dizendo: viu, irmão, há muito tempo o irmão tem entregado o pedido nas mãos de Deus, e hoje quando o irmão chegar em casa, o irmão vai ver essa causa realizada. Quando meu pai chegou em casa junto com minha irmã, eu já estava completamente diferente. Já estava pronto para servir a Deus. Eu estava leve, mas tão leve que parecia que estava voando. Eu estava em jejum e estava em estado espiritual muito forte. Meu pai chegou e rapidamente eu disse: pai, podemos orar antes de almoçar? E ele me disse: claro, filho, vamos orar. E quando toda a família dobrou o joelho para orar a Deus, fomos visitados fortemente por Deus naquela oração. Meu pai, minha irmã e minha avó falavam em línguas. Foi uma oração muito tomada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra que meu pai ouviu no domingo cedo no culto de jovens na igreja, estava sendo concretizada. O meu pai não sabia de nada do que havia acontecido comigo, de que eu tive um encontro com Deus dentro de casa. Deus usou o irmão na igreja para revelar para ele, de que a obra já estava sendo realizada. Glória a Deus, queridos irmãos, eu não fazia ideia. Mas há anos meus pais e meus avós que já eram servos de Deus sempre oravam por mim, sempre pediam para Deus realizar uma obra na minha vida. Eu não fazia ideia de que eles oravam e pediam oração nas igrejas por onde congregavam. Deus ouviu a oração de anos deles. Deus foi misericordioso comigo e se revelou em minha vida. Me salvou do inimigo que queria me destruir. O inimigo queria acabar com minha vida. Por isso passei mal naquela sexta-feira que parecia que iria morrer. Deus falou na Igreja Congregação Cristã no Brasil na hora da palavra. Deus cumpre o que promete. Minha mãe disse que muitos anos atrás, buscou uma palavra de Deus na igreja a meu respeito. Ela queria saber se Deus um dia iria fazer uma obra comigo. E naquele culto, ela disse que Deus revelou que só havia soltado uma cordinha, mas que no tempo certo eu seria fisgado. Porém esse tempo demorou anos. Eu fui do mundo praticamente minha vida toda. Fiquei muitos anos vivendo uma vida que só queria saber de ouvir rock e ser rebelde, cheio de ódio no meu coração, sem amor pelo próximo. Naquele domingo especial em família, fomos à tarde até o mercado. Ali eu já havia encerrado o meu jejum, porém estava leve, mas tão leve que é inexplicável explicar a paz que Deus havia colocado em mim. Eu andava pelo mercado com amor por todos. Eu sentia meu coração transbordar amor, totalmente diferente daquela pessoa cheia de ódio que eu era no passado. Ao final daquele domingo à noite, eu voltei para casa, e ao chegar em casa no meu quintal, eu tive uma visão do mundo espiritual. Vi demônios em cima do telhado do meu vizinho. Vi umas criaturas negras com asas. Passei a ver o mundo que não vemos com os nossos olhos carnais, mas vi com os olhos espirituais. Vi que existem demônios que sobrevoam no planeta Terra. Naquele momento eu clamei a Deus por pensamento.
e em seguida vi um exército celestial de anjos vindo botar aqueles demônios embora, e assim como tive aquela visão de Deus dentro do meu próprio quarto na qual eu não via sua face, com os anjos foi a mesma coisa. Eu vi o corpo dos anjos de vestes brancas até os pés, mas não vi suas faces. Queridos irmãos, a Bíblia, o livro sagrado que contém a mensagem de Deus, tem razão. Nele diz que ninguém vê a face de Deus. E foi exatamente assim com a minha visão de Deus e dos anjos. Ver a face de Deus um dia é uma promessa de Deus para aqueles que forem salvos um dia. Aquele que for salvo em Cristo, um dia poderá ver a face de Deus. Caso contrário, ninguém vê. Antes eu não lia a Bíblia e não fazia ideia dessas coisas. Mas é tudo verdadeiro. Deus existe, o mundo espiritual existe, e a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras é real. Ao entrar dentro de casa, fui beber água, e amados irmãos, a água estava com um gosto surreal. Em toda a minha vida eu nunca bebi uma água tão boa e leve como aquela. Deus transformou a água do meu filtro em uma água pura e celestial. Eu fiquei muito surpreso ao beber aquela água. Os dias foram se passando, e eu tive o entendimento da parte de Deus, de que chegou o dia de fazer uma limpa na minha casa, jogar fora tudo que não agradava a Deus. Queridos irmãos, os meus CDs de rock, camisetas de rock, DVDs e tudo o que era ligado ao rock, eu nem precisei perguntar para Deus se deveria ou não jogar fora. Eu já estava com o entendimento do quanto aquilo é do maligno. Eu tive o entendimento de que aquelas criaturas, demônios, caveiras que existem nas capas dos CDs de rock são caricaturas reais de demônios que existem no mundo espiritual. Aquilo tudo não é mera coincidência. O inimigo consegue influenciar as pessoas, até mesmo para criar capas de CDs exatamente como são os demônios de verdade no mundo espiritual. No passado, eu achava que todas as capas de CDs de rock não passava de jogada de marketing para chocar a sociedade e as pessoas. Mas tudo não passa de obra maligna. As músicas falam sobre satanismo declarado. Hoje eu penso, como pode antes eu gostar de ouvir músicas que falavam de Satanás declaradamente? Músicas como o título de Anticristo, Magia Negra e entre outras. Canções que blasfemavam contra Deus e adoravam o inimigo. Infelizmente, quando você anda na escuridão afastado de Deus, você vive cego em trevas. É uma cegueira tão grande, que você não para nem para pensar. Pera, essa música louva Satanás. Fala sobre magia negra declaradamente. Como assim? Lembro que uma vez, ouvi uma notícia de pessoas ligadas à magia negra que estavam sendo investigadas pela polícia sobre realizar sacrifícios humanos com crianças, pois muitas crianças estavam sendo desaparecidas. Isso tudo é real. Existem rituais satânicos. O mundo espiritual existe. Só que infelizmente quando você está sem Deus, você fica cego. Você fica tão cego que não consegue nem questionar se o que você está consumindo é do mal ou do bem. Os dias foram passando, e eu joguei tudo que não agradava a Deus fora. Joguei todos os meus CDs, máscaras, camisetas satânicas com pentagramas, símbolos que são usados em rituais de magia negra, desenhos que são cultuados em rituais reais que sacrificam vidas inocentes. Peguei e joguei tudo fora. Foram cerca de 7 ou 8 sacos de lixo de 10 litros, até uma planta de plástico que eu não queria jogar fora. Deus me mostrou que aquilo é uma blasfêmia para Ele. Deus criou as plantas com vida, e não uma planta de plástico que imita sua criação. Deus me mostrou que aquilo era uma blasfêmia diante da sua criação maravilhosa. Eu peguei e joguei fora. Joguei minha televisão fora, pois ali é exibido todo tipo de pecado e destruição. Tudo que o inimigo quer: mortes, traições, cobiça, prostituição, e todo tipo de abominação diante dos olhos de Deus. Joguei também meu videogame fora. Deus me mostrou que o videogame serve para pegar as crianças, e fazer elas se afastarem de Deus desde cedo. Os videogames tocam músicas satânicas nos jogos também. Só servem para afastar as pessoas de Deus. Eu limpei a minha casa. Joguei tudo do inimigo fora, e Deus pedia para mim orar para os lixeiros jogarem tudo fora. Pois até nisso o inimigo ainda queria insistir em tentar manter de pé. Ele queria que os sacos de lixos rasgassem na rua para que alguma pessoa pegasse aqueles CDs e tudo o que pertencia a ele. As próximas noites eu passei as madrugadas em oração. Deus me acordava para orar de madrugada. Eu ouvi uma voz de algum parente a me chamar pelo meu nome de madrugada. A voz era idêntica à da minha mãe ou da minha avó, ou algum outro parente. Eu tinha o entendimento de que era Deus me acordando para orar. Numa madrugada, Deus tocou o meu coração e disse: agora peça ajuda para o Espírito Santo. E eu orei pedindo ajuda. Ao me levantar e ficar de pé,
Deus permitiu eu sentir como são os demônios. Eu senti todos aqueles espíritos passando em volta do meu corpo, embora eu não via eles naquele momento, mas senti o quanto eles são gelados, muito gelados, eram gelados de dar frio na espinha. Eles passavam em volta do meu corpo, assopravam aquele gelo na minha orelha. Terrível. Os dias foram passando, e eu passei a ter o entendimento até de que muitos pensamentos que eu tinha antes era o inimigo que colocava na minha cabeça. Lembro que antes eu tinha alguns pensamentos de achar que quando eu era criança eu era mais feliz. Parecia que a vida de adulto não era tão feliz comparado a quando eu era criança. Deus me mostrou que eram demônios que colocavam esses pensamentos na minha cabeça. Espíritos contrários que levam as pessoas à depressão. Eles colocam esses tipos de pensamentos para deixar a pessoa depressiva. Antes eu tinha muitos pensamentos ruins, mas nunca admitia. Eu jamais admitiria que pensava essas coisas. Ao mesmo tempo que a escuridão te cega, ela também te faz pensar que você está certo o tempo todo, te faz ficar completamente distante de Deus. É uma força maligna que te prende nas coisas do mundo. Você passa a idolatrar as coisas terrenas criadas por mãos humanas, idolatrar outras pessoas, idolatrar músicos, seres humanos que são falhos como você e que também vão morrer um dia, ou então idolatrar músicos que já morreram. Perceba o quanto é uma escravidão a coisas terrenas, seres mortais idolatrando outros seres mortais. O inimigo tenta prender as pessoas de todas as formas possíveis com distrações terrenas, e ao mesmo tempo que ele prende as pessoas em coisas terrenas, ele consegue fazê-las ouvir suas canções de adoração sem ao menos as pessoas questionarem. Mas espera, essa música adora Satanás. É sério mesmo isso? Eu estou ouvindo isso sem questionar. Milhares de pessoas que escutam rock passam por problemas como eu passei. Muitos passam por estados depressivos, sentem um vazio existencial, mas sempre com o distanciamento de Deus. Da mesma forma, o inimigo usa também a música para distorcer de todas as maneiras, como no caso o rock gospel, músicas que também pertencem ao inimigo, pois segue a mesma ciência de ritmos pesados, sombrios, com aspecto de trevas, completamente diferente do louvor criado por Deus que segue a harmonia, melodia e ritmo. O tempo é diferente, o louvor a Deus é racional, o culto a Deus é racional, mas o inimigo distorce e cria coisas emocionais. Um louvor a Deus serve para adorar ao Criador, e não para ser emocional, não é para alterar a sua emoção. O inimigo consegue distorcer tudo. Ele cria o rock gospel e tudo que for parecido com as coisas do mundo, para ainda continuar com legalidade na vida das pessoas sem elas perceberem. Devemos tomar muito cuidado. Deus criou a música para louvar de forma racional. Se você perceber que é um louvor emocional, pode pular fora. Da mesma forma são os cultos. Um culto a Deus é para ser racional, e não um culto emocional. Queridos irmãos, o mundo espiritual vai muito além do que imaginamos. É irreal. Agora quero contar outra experiência que passei, um erro que eu cometi. Quando eu era do mundo, eu não acreditava em demônios, espíritos contrários. Eu adorava filmes de terror, mas não acreditava em exorcismo. Passaram os dias, depois que Deus apareceu em minha vida, eu passei a congregar na igreja. A congregação cristã no Brasil estava tudo bem, até que eu acabei cometendo um erro, e mirei contra uns vizinhos que infelizmente servem às trevas. Eu mirei de tal forma que comecei a provocar os espíritos contrários. Comecei a falar os nomes daqueles demônios e dizer que Deus iria acabar com eles. Eu insisti vários dias fazendo isso. Os dias foram passando, e comecei a sentir uma presença ruim dentro do meu quarto. Passei a sentir arrepios e perturbações. Já não conseguia dormir direito. Até que chegou um domingo e estava combinado de ir congregar com meu pai no culto de jovens. Naquela manhã, antes de ir para a igreja, senti uma força terrível, totalmente maligna, querendo possuir meu corpo. Minha mão ficou muito gelada. Eu senti muito frio, sendo que estava calor naquela manhã. Precisei ir direto para a casa dos meus pais e pedir para eles orarem por mim no quarto. Eles oraram e aliviou. Mas ao sair para ir na igreja, novamente aquela força maligna veio querer dominar o meu corpo. E olha que eu nem acreditava nessas coisas. Eu era do mundo antes e achava que era tudo baboseira. Mas hoje afirmo com toda certeza, isso é real, existe. E eu sofri muito ao passar tudo isso. Queridos irmãos, os dias foram passando, e eu que antes morava sozinho precisei morar com meus pais. Já não dava mais para mim ficar em casa. Todos os dias eu sentia aquela força contrária, gelada, e cheia de arrepios vindo querer me pegar. Eu passei a não dormir mais direito, tive perturbações noturnas, e todos os dias precisávamos orar para Deus tirar aquilo.
Chegou uma noite que aquela força maligna estava tão forte, que fui congregar com meu pai aos gritos dentro do carro pedindo para Deus não deixar aquilo me pegar. Ao chegar na igreja, entrei aos berros. Aquilo queria me pegar de tal forma, que eu já não conseguia ficar mais calado. Aquele culto eu assisti tudo distorcido. Sentia cheiro de vela dentro da igreja. Tinha visões distorcidas. Ouvia os cantares dos hinos tudo distorcido. Via irmãos como se tivessem possuídos. Algo realmente terrível. No outro dia, novamente aquela força veio querer me pegar. E na mesma hora pedi para minha mãe orar. Minha mãe disse que ao orar, senti um forte vento soprar. Um vento espiritual. O meu pai não estava em casa nessa hora, mas logo em seguida ele chegou. Nós entramos no carro, e meu pai foi me levar na casa de um irmãozinho de idade da congregação cristã no Brasil que tem muitos dons. Dom de cura, dom de expulsar demônios entre outros. Ali eu fui levado até a casa desse irmão aos berros dentro do carro. Eu gritava pedindo para Deus não deixar aquela força me dominar. Ao chegar na casa do irmão, eu estava muito perturbado. Eu me ajoelhei para ele orar e me ungir com o óleo santo de Deus. Ao ajoelhar na frente do irmão, aqueles espíritos me pegaram. Eram os espíritos de confusão e distorção, pois dias antes eu estava muito confuso. Eu não sabia mais se orava para Deus ou para Jesus. Eu estava com uma forte confusão na minha mente, e naquele momento da oração, esses espíritos possuíram o meu corpo. O meu pensamento ficava em Deus naquela hora, mas os espíritos tinham o controle sobre o meu corpo e minha fala. O irmão orou, todos que estavam na casa oraram, e ao me ungir, aqueles espíritos foram saindo do meu corpo. Acabou a oração e eu fiquei largado no chão sem força. Eu tinha perdido todas as minhas forças, e precisei pedir para me levantarem. No passado, quando eu era do mundo, eu pensava que exorcismos que acontecem nas igrejas era tudo mentira. Naquele momento eu vi o quanto é real, o quanto as forças do mal dominaram o meu corpo, e ao saírem em nome do Senhor Jesus, eu fiquei caído no chão sem força nenhuma. Lembro que dias antes desse irmão usado por Deus expulsar esses espíritos contrários do meu corpo, eu fui orar com meu pai, e ao terminar a oração, fui dar um beijo no seu rosto, um ósculo santo, e de repente, o beijo deu um estouro como se fosse uma bomba, e eu vi sair faíscas. A cada dia que passava as perturbações só aumentavam. Queridos irmãos, eu aprendi uma grande lição ao passar por essa prova espiritual. É só o nosso Deus que tem poder. Nós seres humanos não temos nenhum poder. Por isso não devemos errar como eu errei e querer combater o mal com as próprias mãos. É só Deus que tem o poder. Quando vamos orar, devemos sempre entregar tudo nas mãos de Deus e pedir para que seja feito a sua vontade e não a nossa. A Bíblia nos ensina uma grande lição sobre essa tribulação que passei, no livro de Judas capítulo 1 versículo 9 que diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Ou seja, nem o chefe dos anjos, o arcanjo Miguel, ousou fazer acusação injuriosa contra o inimigo. Amados irmãos, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, eu fui liberto de toda essa tribulação. Hoje eu sirvo a Deus na Igreja Congregação Cristã no Brasil. Se você que está ouvindo esse testemunho tem dúvida da existência de Deus e de tudo que foi contado aqui, não fique na dúvida. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ore a Deus e se arrependa dos seus pecados. Peça primeiramente perdão a Deus. Busque porque é real. Não leve uma vida sem buscar acreditando somente naquilo que você acha certo ou conveniente para si mesmo. Busque, pesquise, bata na porta. Deus existe, o inimigo existe, o céu existe, e o inferno também existe. Você só tem uma única vida, não espere morrer para ver o outro lado. Ver de fato que o inferno existe. Busque agora, dobre o seu joelho agora no seu quarto sozinho e fale com Deus. Queridos irmãos, vou encerrando esse testemunho aqui. Que o nome de Deus seja eternamente louvado. Que o nome de Deus seja louvado com esse testemunho. Deus te abençoe. Fique na santa paz de Deus.